Vamos lá. Eu vou confessar que você está mais difícil que nota de 200, meu irmão. É muita correria, muita ocupação, e você também. Você também é difícil, né? Tem nosso trabalho, né? Circular. A vida cotidiana é muito corrida, né? Está muito corrido. Antemão. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Antemão, quero agradecer a sua participação aqui no meu canal. Sou um canal muito novinho. Acabou tendo alguma repercussão por algum vídeo que eu fiz, mas o meu intuito é esse daqui: bater papo com alguns irmãos, tecer alguns comentários de alguns cultos, algumas coisas que a gente vê por aí. Nunca de denegrir, nunca de machucar ninguém. A gente acaba fazendo e voluntariamente. A gente pede perdão ou paga os preços que precisa pagar. De antemão, queria te agradecer. Faz tempo que eu te namoro para fazer uma entrevista com você e hoje eu estou feliz com a sua participação aqui. Vou aproveitar só um segundinho para pedir para os irmãos que estão aqui no meu canal, também no seu canal, que eu vou colocar o link aqui embaixo na edição, para se inscrever nos nossos canais, curtir, compartilhar, comentar, falar o que gostou, o que não gostou, porque assim nós vamos aprendendo também e vamos crescendo juntos. Então, antemão, quero te agradecer pela participação. Eu que agradeço pelo convite que o irmão me fez. Eu rapidamente já aceitei porque me identifiquei com a tua pessoa, gostei de você, né? Do seu conteúdo, né? Do seu trabalho. Sei que alguns vídeos que eu acompanhei é um pouco polêmico, né? Mas nesta podcast que nós vamos fazer, que o senhor me convidou para estar narrando alguma coisa da minha história ou da comunidade que está no Brasil, eu sei que vai ser somente para somar e nem colocando terceiros e nem incluindo outro tipo de argumentos, né, que não seja a palavra de Deus. Eu fico grato, quero agradecer o seu público, as pessoas que acompanham o seu canal e também os que acompanham o meu canal, que sempre está junto comigo aqui. Deus abençoe. Amém. Eu fiz um acordo comigo mesmo quando eu iniciei esse canal. Evidentemente que a gente não agrada a todo mundo, mas sempre que pudermos, levar uma palavra de conforto, levar alguma coisa para que alguém possa refletir entre o certo e o errado, o bem e o mal, e um propósito que eu fiz comigo, que foi a mesma coisa que eu falei com o irmão Marcos Real. Eu vou falar para você, o desejo do meu coração é nunca colocando ninguém contra a parede, nunca deixando ninguém em situação desconfortável. Mas eu tenho um desejo, que as pessoas que estão aqui é para ouvir, aprender, compartilhar alguma coisa ou não. Então, o desejo do meu coração é sempre que eu convidar algum irmão aqui para participar do meu canal, fazer um vídeo comigo, bater um papo, é que esse irmão se sentir no coração, fazer uma oração, deixar uma mensagem para mim, para quem ora e para quem vai assistir esse vídeo também. Então, se o irmão sentir alegria, se não quiser também, não tem problema, mas se quiser a gente começar essa live, esse vídeo com uma oração, para mim também seria de bom grado. Não sei se para você é. Eu também, no meu canal, sempre que eu vou iniciar uma podcast, sempre eu faço uma oração, tanto para nós que vamos conversar, como as pessoas que vão ouvir, né? Então, eu aceito sim, isso para mim é um prazer. Oração, copo de água e um prato de comida não nega para ninguém, né? Vamos fazer a oração sim. Você faz, eu faço, como que é? Aqui quem ora, quem prega, quem profetiza, quem sapateia, quem vira cambalhota é o convidado. A gente só recebe... Obrigado pela honra, tá? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eterno Deus, graças nós te damos mais uma vez de estarmos diante da tua presença. Graças nós te damos pelo pão de cada dia, pelo serviço, pela família, pela paz, pelos amigos, por tudo que o Senhor nos proporcionou até este presente momento e até mesmo pelo nosso canal, que está sendo um canal de bênção para muitas pessoas. Eu te peço a favor da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, da comunidade cristã no Brasil e todas as igrejas que professam fé em Cristo e até aquelas que não professam fé em Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe todos em si,
e um todo o ser humano, Senhor. Peço também a favor dos inscritos do canal do teu servo, dos inscritos do meu canal e dos que estão nos visitando para ver o conteúdo dessa conversa. Abençoe que o que eu possa contar possa mexer no íntimo do coração das pessoas, preenchendo a lacuna do sentimento de tristeza. Permita que a tristeza hoje possa transformar em alegria intermédio das nossas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Hoje faz mais ou menos uns 40 minutos, irmão Isaías, um irmão ex-cooperador da CCB, muito conhecido, um caro servo de Deus daqui da Zona Leste de São Paulo, região do Ferraz de Vasconcelos, me mandou uma mensagem. Num culto que ele estava atendendo, as crianças no púlpito, coisa linda, coisa maravilhosa. Eu falei, irmão, que saudade de pegar um culto com você, a gente se alegrar junto. Aí ele meio que colocou os emojis chorando, que também deve estar sentindo falta. Eu falei, logo, logo Deus está preparando eu congregar com o irmão Isaías de Francisco Morato. Eu vou te arrastar e eu vou levar você comigo. Então, daqui a pouco, por esses dias, breves tempos, nós vamos congregar com você aí. Um irmão muito que a gente tem muita estima, muito carinhoso, e que está sentindo falta desse ambiente também. Logo, logo nós estamos aí congregando com você, tá bom? Vai ser um prazer, uma imensa gratidão em receber você e os seus conservos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje vocês estão com quantas igrejas? Você sabe? Nós estamos com um relatório pequeno, é a 3ª edição, apesar de nós estarmos juntos pela comunidade cristã no Brasil desde 2017, 2018, no começo de 2018 começou a comunidade cristã no Brasil, né? Nós estamos em beira de 20 e poucas igrejas. Um relatório pequeno, estamos iniciando um trabalho árduo. Primeiro, sem recurso financeiro. Segundo, não temos aquele logotipo, aquela grande marca no mercado dentro dessa parte espiritual, né? Claro que existe um nicho, né? Claro que existe um nicho. Conhece a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, uma igreja forte. Conhece a congregação que está no Brasil? Uma igreja forte. A Deus é Amor, uma igreja forte. Então, é um nicho de igrejas renomeadas, né? Renomadas, né? E nós ainda somos pequenos e ainda estamos trabalhando naquele processo da formiguinha, né? Buscando as almas, a ovelha perdida. Eu sempre digo que o Senhor, nós estamos seguindo aquele passo que o Senhor falou. Eu deixei as 99 para ir atrás de uma ovelha machucada. O Senhor nos ensinou isso e nós seguimos isso realmente, piamente. Então, as pessoas que são das suas igrejas já estão firmes, estão como 99, né? Uma conta assim, estão como 99, não literal, mas uma simbologia, né? Num ato simbólico, já está num pasto verdejante, está se alimentando bem da palavra, está feliz com a tua família onde está, continua lá, feliz e alegre. Nós, da comunidade cristã no Brasil, temos 2 trabalhos. O primeiro é buscar a ovelha machucada e perdida, que o Senhor falou, deixei a 99, fui atrás de uma, aquela machucada, com carrapicho, arrebentada pelo caminho, até perdida. Buscar ela novamente. Até no nosso hinário tem o hino, era 100 ovelhas junta no aprisco. Nós temos esse hino também, que é da harpa, né? Então, realmente é o trabalho de buscar aquela ovelha ferida, cuidar. A parábola do bom samaritano, buscar aquela pessoa que estava machucada, que os próprios irmãos te machucou, os próprios irmãos te empurraram. Aí passou o sacerdote não fez nada. Passou o escriba, que andava com a lei, não fez nada. Passou os fariseus, que era a sua crença separada, religiosos, ninguém fez nada. O samaritano, que é de outra linha, né? Outra linhagem, mesmo sendo judeu, nasceu ali em Samaria, cuidando da parte de Samaria, passou e viu aquele homem judeu que estava caído, machucado, quase morto. Então era desmaiado, no caso, de tanto apanhar, de tanto ser maltratado. E ele ficou em 2 teses. Uma, eu ajudo ele e vou contra a minha religiosidade, vou contra a minha nacionalidade,
ou eu cumpro o que está escrito, fazer o bem, né, e não olhar a quem, ou se eu puder fazer o bem e não fazer, cometo pecado. Ele foi lá, pegou, mesmo não sendo da igreja dele, mesmo não sendo da cidade dele, não sendo do país dele, não sendo irmão na fé dele, ele pegou, colocou no braço, nas costas, levou até um local e disse: eu vou pagar esse dinheiro para você cuidar dele, se precisar, eu pago mais. O Senhor chamou ele de bom samaritano. É o que nós procuramos fazer, buscar essas pessoas, colocar no braço, não importa se ela é católica, não importa se ela é da Deus e Amor, se ela é da congregação, se ela é da Assembleia, se ela é da Batista, não importa se ela é umbandista, não importa se ela é Allan Kardec, não importa quem é, ela é uma pessoa. Além de ser uma pessoa, antes de nós salvarmos alma e pregar a salvação da alma, nós cuidamos de vidas, cuidamos de pessoas. Nossa mente é cuidar das pessoas. Então, nós temos essa tese, esse foco, e o segundo foco que eu falei aqui no início, para não ficar muito extenso esse assunto, para nós ir para outro assunto, né, preencher todas as lacunas na discrepância dessa palavra, eu quero explicar para o irmão que nós também pregamos o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que ainda não são batizadas, pessoas que ainda não conheceram o Cristo. Nós ensinamos a palavra de Deus, andamos com a palavra. Olha a minha Bíblia como é. Minha Bíblia está até rasgadinha, tanto, está até caído. Tanto ler, tanto escrever, tanto buscar o conhecimento da palavra, para poder chegar numa pessoa dessa, uma alma dessa, e cuidar dela com amor. Né? Então, nós não crescemos muito por falta de recurso, mas estruturamos pela fé esta obra, cavando os primeiros buracos, fazendo sapata de 1 por 1, colocando 2, 3 metros para baixo, para que quando esta obra crescer, na sua infraestrutura, possa, lá na frente, as pessoas dizer, verdadeiramente esta obra está enraizada em Cristo, não no CNPJ, não no dito que nós somos a graça do Filho de Deus. Não, nós não somos a graça. Graça é favor imerecível, e isso está sendo pregado todos os dias nos nossos cultos, todos os dias na nossa igreja, enfatizado que Cristo é a graça do Filho de Deus, que deu a própria vida por nós, não merecemos nada, e ele nos favoreceu para chegar diante dele e pedir perdão, porque o apóstolo João, na sua epístola, no capítulo 3, ele diz assim: todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso. Se nós cumprir a palavra do mentiroso, em 22 de Apocalipse está escrito: ficarão de fora os cão, idólatras, fornicário, adúltero e os mentirosos. Então não adiantou eu ficar 80 anos na igreja pregando com a Bíblia debaixo do braço e depois ser condenado pela mentira. Então eu tenho que confessar que sou pecador a cada segundo da minha vida e não permanecer no pecado. A diferença de pecador e permanência no pecado é que o pecador, o Senhor perdoa, mas o que permanece no pecado não conheceu a graça, pois o apóstolo Paulo disse: quem conhece a graça, está na graça, não deixa Deus ele permanecer no pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Outro ponto, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, eu e você, irmãos, pecamos todos os dias da nossa vida, confessamos ao Senhor, e quando nós entregamos a Ele toda a nossa imperfeição, queremos mudar, o Senhor nos purifica e nós podemos ser um salvo na Tua presença. Prossiga. Isaías, quando eu fiz uma podcast com o nosso querido irmão Marcos também, eu fiz um script, algumas coisas que eu iria perguntar para ele, algumas coisas que eu tinha dúvida, e à medida que foi transcorrendo a minha podcast com ele, acabei só fazendo uma pergunta das 10 que eu havia separado. E com você, antes de iniciar essa podcast, até dias atrás, eu também criei esse critério. Não vou fazer script nenhum para perguntar alguma coisa por mão, vou deixar a coisa fluir. Por quê? Porque o nosso berço, naturalmente, é CCB. Você é um ex-CCB, eu um ex-CCB, batizei em 99, saí por opção própria, e aí entra algumas curiosidades. O porquê? Porque eu acompanho você já tem algum tempo, acompanho algumas pregações, enfim. Mas qual foi o motivo do Isaías falar assim: estou fora da congregação?
Porque quando Isaías fala que vai sair da congregação, ele tem ciência de que ele tem esposa, tem filhos, tem pais, tem mãe, tem um ciclo de amizades que, de alguma forma, não vão aceitar ou vão aceitar, mas passa pelo jogo. Qual o motivo que o irmão Isaías falou assim, estou fora da congregação cristã no Brasil? É uma pergunta muito séria, com muita responsabilidade, então eu preciso responder com clareza, equidade e muita singeleza. Congregação Cristã no Brasil é o berço da maioria das dissidências. Eu não sou um reformador, também não critico os reformadores. Eu não sou um Luiz Franciscon, como o nosso irmão amigo Bruno Dietrich perguntou. Você se considera um Luiz Franciscon? Eu disse não. Quem sou eu para ser considerado a qualquer mero ser humano? Eu acho que eu tenho a minha identidade. Eu sou o irmão Isaías, né? Então, eu não me considero um Luiz Franciscon. Quando eu estava dentro da congregação cristã no Brasil, eu tive muitos amigos, companheiros, viagens, missões. Deus me deu a graça de viajar muito dentro da congregação. Eu tenho um relatóriozinho que eu marco, que está dentro da minha pasta. Eu conheci 1.129 igrejas da congregação cristã no Brasil, todas que eu fui pela primeira vez, eu anotava. Se eu voltasse outra vez, eu já não contava mais, contava só a primeira. Era um prazer isso para mim. Como Davi falou, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E para mim, a casa do Senhor era o prédio constituído no culto racional dentro da congregação cristã no Brasil. Então, este culto de louvor, adoração e glória a Deus, eu prestava ele dentro da congregação. Como eu estava vestido a camisa da congregação cristã no Brasil, então eu não tinha por que ir na Assembleia de Deus, Deus e Amor, Pentecostal, Universal e outras. Porque eu tinha um pasto verdejante dentro da congregação cristã no Brasil e, para mim, isso era um todo, né? Conheci diversos irmãos, viajei para todo quanto é lado, sou amigo do ministério. Até hoje, eu sou amigo. E alguns irmãos que, olha, o irmão Isaías Francisco Morato fala, esse irmão veio para falar mal, denigrir a congregação. Jamais. Pois dentro da congregação cristã no Brasil, eu tenho parentes até hoje, familiares até hoje, que são do ministério. São pessoas idôneas, pessoas que não transgridem assim, o mandamento com escândalo. Claro que pecar, todos pecam, como eu acabei de explicar, mas anda com a vida reta, como diz nossos irmãos assembleianos, a vida no altar. Mas eu aprendi dentro da congregação cristã no Brasil, que se eu chamasse um irmão da Assembleia de Deus de irmão, bom, hoje não, hoje está mudado, mas naquela época, se eu chamasse um irmão da Assembleia de Deus, Ministério do Perus, Ministério da Madureira, Ministério do Belém, de Missões, de irmão, os meus próprios irmãos da congregação cristã no Brasil faria em mim uma chacota, faria em mim um escárnio. Quero dizer novamente que não é todo inteiro, mas sim uma parcela, uma fatia de alienados, uma fatia de viés que segue às cegas, arrisca um padrão que é antibíblico, mas somente o que o A ou o B falou há 50 anos atrás. Então, virou o quê? Alienados fanáticos, que se tiver que despedir o filho porque errou, mandar a filha grávida embora de casa porque pecou, por causa desse grande sistema que não foi colocado o pingo no i. É a mesma coisa de alguém que está fazendo agora, colocando um prumo
e sai um centímetro aqui, mas quando ele puxa a régua a 1 quilômetro, ou a linha a 1 quilômetro, lá está 1 metro. Foi isso que aconteceu. Lá atrás falaram 1 centímetro só, que os irmãos de outras denominações são primos, são sectários, sem conhecer o que é a palavra seita, sem buscar. Claro que naquele tempo o povo não estudava, era um povo mais simples. Claro que existiam os que estudavam, não quero generalizar, mas a maioria dos que aproximaram do cristianismo e do evangelho de Jesus dentro da instituição Congregação Cristã no Brasil eram pessoas mais analfabetas, simples, simplórias. Então, o que acontece, irmão? Quando eles falaram 1 centímetro ali de diâmetro, quando deu 50, 70 anos de distância, daquele 1 centímetro virou 1 metro de largura, de erro, né? Então, quando eles começaram a dizer, os irmãos de outra denominação é seitário, eu comecei a procurar a palavra seitário. E comecei a entender que seitário é um grupo reunido, só eles, que não se mistura com nenhum outro. E ele não pode estar junto com o outro, porque ele é um único, ele é ímpar. E aí eu falei, peraí, as assembleias têm convenção, e a convenção da Assembleia vem a Assembleia Madureira, a Assembleia Perus, a Assembleia Nova Aliança, a Assembleia Fulano, a Assembleia... Então não pode ser seitários, porque eles se reúnem, se congregam entre eles. O pastor da Assembleia do Madureira vai lá na igreja do pastor da Assembleia de Perus, do Ministério de Perus, e congregam junto. Claro que existe a Assembleia de Missão com a Assembleia Madureira, um pouco de uma reixa lá atrás, de uma rachadura. Existe, mas nem todos. Porque se fosse uma seita isolada, né, eles não poderiam ter liberdade entre eles e pregar a palavra ou um atender na igreja do outro. Como nós, da comunidade cristã no Brasil, os irmãos da CCA, os irmãos da ICC, da ICB, Ministério de Guarulhos, tantas outras, Ministério do Paraná, Ministério do Pará, e N igrejas que saiu, né? Nacional, CCA, INES. Podíamos ter liberdade de congregar, então, com os irmãos da Congregação Cristã no Brasil e eles conosco, principalmente o ministério. A palavra diz com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Então, o meu objetivo não é defamá-los, pisoteá-los ou cuspir no prato que comi, como muitos dizem. Não, é explanar que os nossos irmãos da Assembleia não são primos, são irmãos. E também não são sectários, porque eles não são isolados, certo? Então, tomar um partido único, não. Eles congregam entre eles. E quantos irmãos da Assembleia congregam conosco aqui? E nós temos a liberdade de congregar com eles lá. É outra liturgia, outro rito de culto, mas isso é contraditório dizer que eles não são de Cristo, ou contraditório, sem coerência, falar que eles não são nossos irmãos ou são sectários. Então, eu parei para analisar isso. Segundo ponto, as pessoas que pararam no caminho, às vezes por um casamento mal compreendido, um relacionamento mal entendido, acabaram perdendo a liberdade, um músico perdeu a liberdade, uma organista perdeu a liberdade, já não pode mais tocar, não faz mais parte do corpo da igreja. Aí vem um decreto, um ensino do ancião e diz para eles assim, olha, quem casar primeiro peca. Então fica um torcendo para o outro casar primeiro para pecar, para ganhar liberdade.
Então, isso é uma coisa muito complexa, porque aquele que deseja o mal do teu irmão, se você não ama o teu irmão, que vê, como pode amar a Deus que nunca viu? Então, essas pequenas questões começou a entrar em comichões na minha mente, começou a entrar nos comichões. E eu sempre fui leitor da Bíblia, sempre li a Bíblia Sagrada, e o meu prazer é ler a palavra, é ler a Bíblia, sabe? Li vários tipos de estudo, vários tipos de apócrifos, canônicos, não canônicos, manuscritos, muita coisa, o Alcorão, a Torá, a Bíblia 4 vezes, ida e volta, pontos, marquei para evangelizar. Então, quando você começa a confrontar, bater com a Bíblia e começar a colocar a tua instituição em prêmio, porque você fala, peraí, o Senhor Jesus falou, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso. Ele não falou, meu Pai que estás no céu, ele falou, Pai nosso. Então, o judeu ia falar Pai nosso, o hebreu ia falar Pai nosso, que era o judeu antigo, né? O árabe ia falar Pai nosso, o brasileiro falar Pai Nosso, o inglês ia falar Pai Nosso, a congregação ia falar Pai Nosso, a assembleia ia falar Pai Nosso, a Deus e Amor ia falar Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele quer dizer que é nosso, é meu, é seu, é nosso. A qualquer momento que nós clamar ele vai parar para nos ouvir. Não sei se vai atender a sua questão ou a minha questão, mas pelo menos parar para ouvir, opa, pera, tem alguém me chamando, né? Outro ponto que o Senhor falou, perdoai, me perdoe como eu tenho perdoado o meu ofensor, né? Perdoa minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. Mas quantos que não perdoava ninguém, até hoje não perdoa ninguém, e hoje, no teu comentário aí, vai estar escrito contra mim, sendo um irmão em Cristo Jesus, contra você, sendo um irmão em Cristo Jesus. Ele não nos perdoa porque não estamos mais dentro da instituição que ele aprendeu, que eu aprendi. Então, eu comecei a analisar todos esses pontos e N pontos, até que um dia o Senhor me deu uma revelação que eu estava pegando as latinhas. Tem pessoas que até zombam, escarnecem, mas não tem problema. O apóstolo Paulo disse, não importa que fala de mim, mal ou ruim, o importante é que fale de mim, né? Não que isso seja uma vanglória, mas que seja para a glória de Cristo, porque eu estou trabalhando para Cristo, estou fazendo a missão voluntária em Cristo. Então, quando o Senhor falou para mim, existe um recipiente, uma latinha, a pessoa toma aquele conteúdo. Os mais educados põem no lixo. Os menos educados jogam em qualquer lugar. O carro passa em cima, chuta no bueiro, no esgoto. E o Senhor falou, cada uma pessoa é uma latinha, que tinha o dom da música, que por uma divergência amorosa dentro do seu casamento acabou tendo um acidente espiritual e pecou. Foi banido. Aí alguém vai dizer, não, mas ninguém bane, a igreja está aberta. Mas tem palavra que é pior do que um tapa no rosto. Tem olhares que é pior do que se alguém fala, vai embora. E hoje não é mais pregado essas coisas, mas já foi pregado, porque eu também atendi a obra e eu já vi isso daí, quando eles diziam, você está cheirando mal, Deus não te ama mais, pode ir embora, aqui não é teu lugar. Essa é pérolas para pessoas boas, não para porcos. Já ouvi diversas pessoas falar isso. E o que acontece, irmão? O que acontece? Eu, vendo todas essas coisas, o Senhor falou, vou te fazer um catador de latim. Você vai buscar essas pessoas, tem uma igreja dentro, 3 igrejas fora. Tem igreja no funk, tem igreja na balada, tem igreja na prostituição, tem igreja dentro desses shows, rodeio e etc. E tal.
Mas como a igreja? A igreja não é a igreja, a congregação, a Assembleia de Deus é amor? Não. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja é nós. Nós somos a igreja. Aquilo é só um prédio. Isso daqui é só um prédio. Só uma parede feita. Igreja é eu e você. E o Senhor falou, tem uma igreja dentro. E tem 3 igrejas fora, jogadas tralha. Umas na lama, nas fezes, no bueiro, no lixo. E eu vou te fazer um catador de latinha. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu viajei diversos lugares. E agradeço aos irmãos que são meus amigos. Claro que eu perdi 90% dos amigos que diziam ser meus amigos. Perdi 90%. Dos meus conservos, meus companheiros, perdi 90%. Mas não era meu. Tenho certeza, porque se foi embora é porque não era meu. Se me deixou é porque não fazia parte da minha vida. Né? Tem muitos irmãos do ministério que vão ver isso daqui, são amigos meus, mas eu ainda sou amigo deles e eles deixaram de ser meu amigo por causa de um CNPJ, porque eu prego o mesmo Cristo, aquele Cristo salvífico, aquele que morreu na cruz para dar a vida para mim, para você e para nós. Eu prego o mesmo Deus, que deu o próprio Filho para dar a vida pela humanidade. Então, quando eu observei todas essas coisas, o Senhor falou para mim, vou te vestir de roupas de escárnio. Hoje eu sou escarnecido até hoje. Sou escarnecido até... Uns olham para mim e falam, coitado. Outros falam, irmão Isaías enlouqueceu. Outros falam, ele queria glória para ele. Outros falam, queria ser ancião. Outros falam, ele queria dinheiro. E fala tudo quanto é coisa. O que é isso? Cumprindo a revelação que Deus me deu, dizendo, vou te dar roupa de escárnio. Quando você olha para um doutor, você fala, bom dia, doutor. Quando você olha para alguém de terno e gravata, você fala, bom dia, Senhor. Né? Quando você olha para uma pessoa com roupa de escárnio, pegando latinha, e ele passa de um lado, pessoas, não vou generalizar, atravessam o outro lado da rua. Outros põem a mão no rosto, espero que esse homem não chegue perto de mim. E o Senhor falou para mim que ia fazer isso. E todas as minhas pregações, e todas as pessoas que me rodeavam, todas as pessoas que estavam ao meu lado, quando eu começasse a pregar o Evangelho de Cristo, buscando essas ovelhas machucadas, eu ia sofrer escárnio. E eu digo agora no teu canal, coisas que eu não falei em canal nenhum, já fui em diversos canais, fui no canal do convidado do nosso irmão Daniel Ferro, fui convidado no canal do nosso irmão Paulo, CCBC Reforma, fui convidado no canal do nosso querido irmão Bruno Dietrix, fui convidado também no canal do Genésio, meu amado amigo irmão Genésio, fui convidado para o canal do nosso irmão Carlos Reinar, diversos canais me convidou e eu expressei, mas eu estou hoje entrando dentro da lacuna de um sentimento que eu não expressei para eles. Estou expressando aqui no seu canal, né? E quando eu sabia que eu ia vestir essas roupas, e Deus falou para mim, vou te dar uma sacolinha, chamada sacolinha do amor. Então não vai ter diferença, latinha rica, latinha pobre, latinha de uma bebida alcoólica, de uma latinha de Guaraná, uma latinha famosa ou uma latinha sem fama nenhuma. Não vai ter diferença nenhuma. Você vai buscar elas, vai colocar na sacolinha do amor. Se tiver amassada, suja, quebrada, denigrida, não importa. Coloca na sacolinha do amor e leva na presença de Deus, que é a prensa, a palavra limpa, lava. A palavra de Deus não joga ninguém fora, a palavra de Deus pega de fora e põe para dentro. Então, vai se fazer um novo recipiente, uma nova latinha, uns vira latinha mesmo, outros vira outro ponto de alumínio, fundindo em uma peça só, enche novamente do conteúdo. Se era músico, volta a tocar o seu instrumento. Quantos irmãos que ficaram 30, 40 anos sem tocar, está voltando dentro da comunidade tocando, estou cumprindo o que Deus falou, a latinha vai voltar, o conteúdo da música. Irmã, 22 anos sem tocar,
no órgão. Ela pediu, Senhor, eu queria tanto um presente. Deus falou, pode pedir. Ela falou, eu quero voltar a tocar no órgão. Olhou para o órgão no culto da virada do ano, de 2021 para 2022. Senhor, eu quero tanto tocar no órgão. Eu fui chamado na entrevista do Daniel Ferro, contei sobre o assunto da latinha, ela viu, a irmã Carla, ela viu. Ela foi assinada, aprendeu com a examinadora Ana Espina. Ficou 22 anos sem tocar, ela pediu um presente para Deus. Ela viu essa podcast que eu fiz no canal do Daniel Ferro. Ela me ligou, falou, irmão Isaías, aonde tem a sua igreja? Eu falei, Francisco Morato, Rua das Margaridas, número 664, em frente à creche Olavo Bilac, perto do Mercado Manancial, na Rua da Estação, na parte de cima tem o Terminal Leste, na Rua do Terminal, bem pertinho, escuto quarta-feira, sábado, 19h30, domingo, às 18 horas. Ela pegou o esposo, que é músico, falou, me leva lá. Chegou aqui, nossos encarregados, 40 anos de encarregado na CCB, que está com nós aqui. Falou, irmã, é um prazer ter a irmã conosco. Vem aqui. A irmã organista, ela disse, irmão, eu sou organista, faz 22 anos que eu não toco. Senta no órgão. Começou a tocar, as lágrimas desceu, Deus falou para ela, você não pediu o presente? Eu te dei o presente. Voltou a tocar, está tocando, é nossa organista já na escala. Então, irmão, eu vejo a cada dia, a cada minuto, as latinhas. Não que eu tenho que considerar as pessoas como latinhas, jamais, é um sentido figurado isso. Né? Então, eu vejo essas pessoas se restaurando a cada dia, se limpando a cada dia. Irmão José Carlos, aqui, 30 anos de música em Franco da Rocha, implorou para voltar a tocar, não deixaram voltar, veio congregar comigo, o nosso trompetista está tocando maravilhosamente, diversos outros irmãos, que se eu ficar falando aqui, eu vou falar de todos os estados onde a obra está, né? Eu queria diversos lugares. Queria te fazer uma pergunta, então, agora, sem te interromper, já te interrompendo. Porque quando eu perguntei para você o motivo maior da saída... o meu canal, Isaías, eu vou te chamar de Isaías, porque eu tenho você meio como um amigo, assim, tá bom? Eu não tenho você como um título, eu tenho você como uma pessoa simples como eu. E Deus é minha testemunha, que graças ao bom Deus, minha vida financeira já deu uma restabilizada. Então, esse meu canal aqui não é para ter likes, para ter curtidores, para ter monetização. Eu fiz até um acordo comigo mesmo, que quando começar a pingar 50, 100, sei lá quanto que entra, esse dinheiro que entrar, se vier a entrar, eu vou comprar alguma coisinha e atender alguém. Porque o meu canal, o intuito dele, no meu coração, não é fins lucrativos. E sim levar para as pessoas, porque assim como eu fui o CCBiano, tive os meus dissabores lá também e saí por conta dos meus dissabores. E aí eu vou para a igreja Y, X, J, K, e à medida que vai passando o tempo, vamos descobrindo os dissabores. Então, quando eu perguntei a sua saída da CCB, porque, por certeza, algum dissabor em algum momento aconteceu. Ou não concordância, ou pecado, ou adultério, ou bebida, ou desistência, cada um com seus motivos. Então, naturalmente, que você teria o seu. Por isso que eu te perguntei. E aí Deus foi tomando os caminhos. Eu vou falar que Deus foi tomando os caminhos porque alguma pessoa poderia dizer que não foi Deus, foi você que escolheu. Mas o que acontece é permissão de Deus. Então Deus foi tomando os caminhos e hoje você está na presidência dessa igreja. Então você saiu de uma igreja por alguma discordância, alguma coisa que para você já não cabia mais. Aí Deus foi tomando os caminhos. Hoje você está dentro de uma igreja como presidente. Por mais linda as obras que aconteçam, porque elas acontecem cotidianamente, diariamente, na vida de qualquer igreja. Universal, Deus está fazendo obras bonitas. Conheço uma pessoa da Universal, inclusive, que não tinha uma arruela. Hoje tem uma loja de pipa, tem um carrinho, uma motinha, está bem casado, ou seja, Deus vai fazendo as obras. O que eu queria chegar no ponto com você é de perguntar o seguinte: você foi lá, nessa nomenclatura que você usou, que eu acho muito bonito, pegar as latinhas abandonadas, anos sem tocar, anos sem sentir uma virtude, sem sentir uma presença. E a gente, quando entra numa igreja, por mais herética que a igreja seja,
Mas quando a gente começa a entoar louvores, a gente começa a entrar numa comunhão, começa a buscar o Senhor, a glória dele vai se manifestar, seja aonde for. Tanto é que é bíblico, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou me fazer presente. Então, se está na sua igreja, Deus vai fazendo obras lindas. A organista, 22 anos, não toca, tocou, chorou, sentiu o Senhor. Isso é natural. Outro irmão. Isso vai acontecendo com centenas e centenas e centenas. Aí onde eu queria chegar, que é onde chega num limite, que esse limite se chama doutrina da igreja. Aí a minha pergunta para você, Isaías, é o seguinte: você, dentro da congregação cristã no Brasil, em algum tempo, você foi vendo alguma coisa que para você falou, Senhor, não está batendo, não está legal, podia ser assim, podia ser assado. Deus foi tomando os caminhos, hoje você está aí, exercendo o ministério, o ofício que Deus lhe concedeu. Você, com muita honestidade do seu coração, porque esse meu canal não é para ganhar like, não é para denegrir e não é para enaltecer ninguém. É para que as pessoas que assistam, elas se identifiquem com alguma coisa. Elas têm as suas incógnitas, ela tem as suas dúvidas, ela tem uma sequência de decisões que ela precisa tomar. Ela fala assim, eu vou congregar lá na igreja do irmão Isaías. Pode ser eu, pode ser João, José, Maria. Aí ela chega no limite de que aqui eu estou satisfeito. Estou tocando, estou orando, estou testemunhando, estou tomando a ceia. E aí chega no limite da doutrina. Um exemplo, uma irmã que não usa o véu, ela pode tocar o órgão na sua igreja? Então, como eu estava falando, para me responder essa pergunta. Um dissabor, que o irmão disse, teve algum dissabor com a igreja? A igreja não tive. Mas, quando eu fui levar essa visão, esse pensamento, essa revelação ao líder da igreja, o ancião, ele disse, irmão, não traga lixo para a igreja. Isso foi um dissabor, porque a palavra fala que o justo cai 7 vezes, e 7 vezes Deus levanta ele. Então, como que um líder superior, um ancião, fala para mim que eu não posso buscar essas pessoas e trazer novamente para a igreja e amanhã ela ter liberdade com boa conduta? Aí o irmão perguntou sobre pecador. Saiu porque era pecador? Eu tenho carta de bom testemunho de dentro da congregação cristã no Brasil. E não é forjada, porque senão cai no artigo da lei, né? Cai no artigo da lei, quando você estelionata alguma coisa, uma assinatura. Então está aqui, ó. Então eu tinha toda a liberdade. Deus falou para mim, preenche, quando eles preencheram a sua carta, você manda plastificá-la, porque amanhã alguém vai dizer, isso daí é um pecador desviado da igreja, desviou e agora quer mexer na mente das pessoas. Ó, isso daqui é a identidade das pessoas da CCB. Quem não tem carta, não tem identidade. O apóstolo Paulo disse que nós somos a carta viva, então carta para nós não interessa. Aí o irmão falou, mas agora vem uma irmã e senta o órgão para tocar. Primeiro, essa irmã vir sentar no órgão é porque ela já estudou a música. Segundo, se ela já estudou a música é porque ela já pertenceu à congregação cristã no Brasil. Então, dificilmente, meu amigo, irmão, uma pessoa que é organista vai vir sem o véu para sentar o órgão. Jamais. Por quê? Porque ela já foi doutrinada dentro da congregação cristã no Brasil, talvez até os seus tataravós. Mas, se ela quiser sentar lá e não pôr o véu, nós não vamos dizer, irmã, levanta daí, põe o véu, e porque senão você não toca. Não vamos falar. Jamais. Jamais vamos tirar a intimidade dela e Deus. Jamais. Aquilo é ela e Deus. Eu não posso falar, irmã, a partir de agora, irmã, coloca o véu para tocar. Mas ela mesma vai sentir por si só
que era uma mosca branca. Ela vai dizer, olha, peraí, está todo mundo aqui, as irmãs tudo de véu, e eu aqui no órgão sem o véu, ela mesma vai se sentir, né, inteirina, uma compreensão para se adequar com aquele local, né? Então, eu acho que está respondido essa questão. Nós não colocamos a mão em ninguém, irmão. É Deus que justifica. É Deus que faz. Igual, se algum irmão me chama, eu tenho que responder uma reunião do irmão. O irmão e a esposa não estão dando certo, vocês vão vir até mim. Jamais eu vou chegar e falar, vou julgar a causa hoje A, B e C. Não. Tem um irmão chamado Ivaldo. Ele é o nosso psicólogo. Nós não pagamos nada para ele. É tudo por amor. Tudo pelo amor. Ele é psicólogo há 30 anos, tem a clínica dele, tem a empresa dele, tem tudo. E ele falou, irmão Isaías, eu quero ser o seu psicólogo, sem você pagar nada. Eu falei, irmão, o irmão não estende isso para o nosso ministério, os nossos irmãos, porque a opressão é muito grande, a luta é muito grande, o trabalho é muito grande. Estendo. Irmão, se eu pedir um pouquinho mais, o irmão não faria? O quê? O irmão não estende isso daí, uma cartela, para os nossos irmãos que participam conosco, a irmandade que nos procura, as pessoas que ainda não são da comunidade, mas têm desejo de se recuperar, cuidar da sua saúde, da vida? Eu faço, irmão, pela comunidade que está no Brasil, pela obra de Deus. Então, quando eu vou resolver uma causa sua, meu irmão Eduardo, jamais eu venho com aquela autoridade, peito aberto, para resolver. Eu não sou psicólogo, eu não sou médico para entender o que você está passando, eu não sou psicólogo para saber o que está sucedendo na tua mente. Então, eu chamo o meu querido psicólogo há 30 anos, senta ao meu lado aqui, irmão. Vamos ouvir essa história, vamos. Eu peço licença ao senhor, licença à sua esposa, e falar, aqui está um psicólogo. Ele entende de saúde clínica, mental, física, e eu entendo da parte espiritual. Então, ele vai te analisar, autoanalisar as tuas palavras, que faz 30 anos que ele cuida disso na empresa dele, na clínica dele, no consultório dele. Ele vai entender o que você está passando, vai entender o que a sua esposa está passando. Depois, ele vai fechar um diagnóstico e vai falar para meu irmão Isaías, o problema que eles estão passando é A, B e X. E aí eu, como homem de Deus, como leitor da palavra, vou te aconselhar com todo carinho e amor dentro da parte espiritual, orando por você para que não aconteça uma separação em massa, como está sendo feito nos anos 2000, até os anos 90, que teve muita separação, principalmente agora nos nossos anos. Eu dei uma referência do véu, irmão Isaías, porque o véu ele é um ponto doutrinário dentre tantos dos quais a congregação pratica. E acredito que a sua igreja também, ela meio que puxou a doutrina da congregação. Então, quando eu perguntei a questão do véu, ele poderia se estender ao testemunho, à ceia, à Santa Ceia, ao tocar, ao pregar, ao orar, se tem que ter liberdade, se não tem que ter liberdade, esse tipo de coisa. Porque uma pessoa entrou na igreja, vai lá ofertar o culto dela a Deus. E estava em frente, comunidade cristã no Brasil. E era um dia de Santa Ceia. Mas essa pessoa não é batizada na doutrina ali daquela congregação. Talvez ela seja uma católica. Ela tenha lá o hábito de cultuar a imagens, segundo a fé dela. E passou em frente à sua igreja. Nossa, que bonita, vou entrar. Bem no dia de Santa Ceia. A minha pergunta do véu foi essa. Porque a Bíblia, ela tem as suas narrativas, as suas prerrogativas e as suas autoridades. A Bíblia, ela não consegue. Um exemplo, lá em Tiago, vamos dizer, um exemplo. Eu conheço um irmão que ele transgrediu o casamento, adulterou, pecou, segundo a doutrina da congregação, foi tirado a liberdade dele, é meu amigo, inclusive, tenho um amor por ele muito grande, pecou, segundo a doutrina, e ele foi tirado a liberdade dele. Então, ele não pode tomar mais Santa Ceia. Mas lá em Tiago está escrito, vou tentar só resumir para você entender. Tem alguém doente entre vocês? Chama o presbítero da igreja. Ore sobre ele, unja ele com azeite. E se ele tiver cometido algum pecado, lhe será perdoado. Ou seja, a lei do ministério não orar, não perdoa o pecado.
aquela doutrina está indo contra uma doutrina bíblica. Então, quando eu perguntei para você a questão do véu, querendo entender mais ou menos um englobamento geral da coisa. Minha mãe, católica, gosta daquela Maria dela lá, só Jesus. Tira tudo dela, mas não tira aquela Maria. Passou em frente à sua igreja. Dia de Santa Ceia, ela poderia ceiar lá com os irmãos? O irmão entrou em um ponto que eu sempre bato nessa tese, igual eu falei para o irmão. No início, como eu estava vendo, muita coisa incoerente à palavra de Deus, por isso que também não consegui suportar ficar junto sobre essas paredes. Por quê? 5 de Tiago, o irmão citou uma palavra muito séria e com muito valor. Tiago foi discípulo de Jesus, foi apóstolo, escreveu aquela narrativa, e ele disse assim: se houver cometido pecado, será perdoado, ungindo com o azeite o enfermo. Certo? Então, nossa missão não é falar para ele se ele presta ou se não presta. Nossa missão é ungir. Ele pediu, a minha unção é ungir. Está no poder da unção entre ele e Deus o que vai ser feito do perdão, da redenção, da salvação, é ele e Deus. Eu não tenho nada com isso. A minha missão é ungir. Outro ponto, no mesmo livro de Tiago, estendido à frente, diz assim: estava alguém no caminho da verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava no caminho da verdade. Desviou do caminho da verdade. Agora alguém trouxe ele novamente para o caminho da verdade, convertendo ele agora. Multidão de pecado é perdoado. Multidão de pecado é esquecido, a palavra fala. E livrará esta alma da morte. Não falou essa carne da morte, falou essa alma da morte. Então ela está sendo livre da morte. Qual morte? De pecado em pecado gera morte. A alma que pecar, esta morrerá. Então, quando você traz ele novamente para o caminho, quem é o caminho? Comunidade Cristã no Brasil? Congregação Cristã no Brasil? Assembleia de Deus? Não. O caminho é Jesus Cristo. A verdade, Jesus Cristo. A vida, Jesus Cristo. Quando você traz ele novamente para Cristo, é livre esta alma da morte. Então está lá a irmã Maria, da Igreja Católica, e o irmão José da Assembleia de Deus. Passa de frente à comunidade cristã no Brasil, a nossa igreja. A irmã Maria, ela é católica. Ela não tem o entendimento de usar aquele pano branco na cabeça, o véu. E o irmão José, ele é da Assembleia de Deus, não entende como que é a liturgia da comunidade cristã no Brasil. Eles entram dentro da igreja e nós estamos fazendo o sermão da pregação. Estamos pregando. Chegou o momento da ceia. Se ela sentir de entrar na fila e ajoelhar e participar, é entre ela e Deus, pois a palavra diz: consulta-se o homem a si mesmo. Isso pertence para o homem e para a mulher. É entre ela e Deus. Nós, como ministro e como ancião, vamos advertir aos irmãos que estão ali: irmãos, bom que todos que são batizados proste à mesa. Crianças e pessoas que não são batizadas não prostam. Mas a Dona Maria, a irmã Maria, ela tem por fé que ela batizou. Quando ela nasceu, batizaram ela. Ela fala: já sou batizada na Igreja Católica, do meu padrinho Cício. Então, ela tem por si que quando o ancião falou lá na frente, quem são batizados participe, ela falou: sou batizada, quando eu nasci, minha mãe, eu tenho até o registro, eu vou participar da Santa Ceia, eu estou sentindo. Jamais eu vou falar para ela: não, mas não pode, aquele batismo lá foi um batismo tal. Não. Isso não é hora de falar. É ela e Deus. Sentiu, vai participar. Eu não vou pôr a mão. E ninguém vai pôr a mão. Aquele Josézinho, né? Irmão João, irmão Pedro, irmão Silas, ele vai participar, porque é entre ele e Deus. Ninguém vai falar: não, o irmão não pode participar aqui não, porque o irmão não é daqui, o irmão não é da nossa igreja. Não, jamais. Consulta-se o homem a si mesmo.
Se você, que ainda não é da comunidade cristã no Brasil, vir congregar comigo e falar, irmão, eu sinto de participar, ou nem falar nada, só entrar na fila e participar, é você e Deus. Glória a Deus por isso. E a palavra, ela se estende até mais um pouquinho, né? Examina-se o homem a si mesmo, coma e beba. Porque quem vai estudar um pouquinho mais a fundo vai entender que a Bíblia, que a ceia realmente é para o pecador e não para o santo. Aí eu vou fazer uma perguntinha, até para a nossa reuniãozinha aqui, o nosso bate-papo não se estender, que eu já gostei. Eu prefiro assim, quando é natural, que não tem um script, que eu acho que a coisa flui normal. Então eu vou te fazer só umas 2 perguntinhas, aí eu deixo você embora. Brigar com você para essa podcast aqui foi que nem brigar com Jacó. Foi que nem Jacó brigou com o anjo. Vou brigar com você aqui para você derramar minha benção aqui também. Mas, hoje, com honestidade no seu coração, porque Deus é aquele que conhece nosso interior, exterior, nossa mente, nosso coração. Hoje, quando você vai dormir, tem aquele ponto doutrinário da sua igreja. Tem algum ponto doutrinário que ele mexe um pouquinho com você para trazer reflexão, se muda, se não muda, se melhora, se não mexe, ou até aqui o presente momento você entende que está tudo certo? Irmão, nós estamos em diversos estados, cidades e até países. Então, tem muitos irmãos junto de nós, muitos irmãos do ministério conosco. E eu não sou ditador para falar, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Eu sou uma pessoa aberta. Se eu tenho algum plano, um projeto, chamo os conservos, sento junto com eles, falo, irmão, o que os irmãos acham do ponto A, do ponto B, do ponto C? Irmão, eu acho que isso é bom, eu acho que isso não é bom. Vamos orar entre nós aqui, vamos ver o que nós sentimos no coração, o que Deus revela, o que é bom, o que não é bom. Então, nós sempre fazemos desse jeito, em comum acordo com todos. Agora, sobre deitar na cama e ficar martelando, matutando o que pode melhorar ou piorar, eu não faço. Por quê? Quem rege esta obra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso presidente, ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso Salvador. Então é ele que governa esta obra. Ele que governa todas as coisas. Intermédio desta live que nós estamos fazendo, essa podcast que você está fazendo comigo, muitas pessoas vão vir procurar a comunidade cristã no Brasil. Quem trouxe elas? Foi eu? Não. Foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que, com tudo o que eu estou falando, está mexendo no íntimo do coração e da alma dessas pessoas, e elas estão falando, poxa, eu estou me identificando com esse trabalho. É por isso que acontece, eu faço culto aqui no meu canal, de segunda a sexta-feira, horário de meio-dia. Irmão, eu recebo tantas mensagens. Irmão, eu era parado, eu quero voltar. Irmão, eu gosto tanto da igreja. Irmão, cooperadores da congregação cristã no Brasil, ancião da congregação cristã no Brasil, participa do culto que eu faço meio-dia. E eles amam, porque a nossa intenção não é defamá-los, batê-los, não. Nossa intenção é bater contra um sistema opressor e libertar o povo da escravidão, pregar Cristo para eles. Porque tem pessoas que acham que se sair da congregação, saiu do evangelho, saiu do amor de Cristo. Não, claro que não. Se sair da congregação, tem Cristo na assembleia. Se sair da assembleia, tem Cristo na Deus e Amor. Cristo está na igreja, que somos nós, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Só para me estender isso aqui, para o irmão entender, e para os que estão aqui entender também. O Senhor falou, faça um cenário semelhante à congregação, para que todos que entrem não sintam aquele pavor, porque se você é da congregação, vai na assembleia, muitos sentem até a fobia, não consegue sentir Deus, não acha Deus em outros lugares. Então, a obra de Deus da comunidade cristã no Brasil é para pegar aquelas pessoas, trazerem, e ela lembrar do primeiro amor, do carinho, da atenção, dos hinos sacros, tocando, não tem bateria na frente, não tem guitarra, não tem irmã atendendo culto, é tudo conforme a congregação. Está certo isso? Está errado isso? Mas foi o que Deus preparou.
É Ele que está governando, não sou eu. Então, o que acontece? Quando esses irmãos começam a identificar com esse trabalho, eles começam a nos procurar. E começam a dizer, nossa, irmão, que amor que esta obra tem. Nossa, mas claro, tudo no começo é bom, né, irmão? Tudo no começo é bom. Mas eu espero que isso esteja até a minha partida. Que até quando Deus me levar embora, prossiga este trabalho. Não fazendo indiferença, acepção. A pessoa da Assembleia de Deus pode congregar com nós. Nós jamais tiraremos a liberdade de um membro porque foi na Assembleia de Deus. Né? Não chamar as pessoas de primo, de sectário. Não determinar que Cristo está comigo só, não está com você. Jamais falar que aqui é a palavra, aqui é a verdadeira eleita e as outras são concubinas. Nada disso. Pregar um amor de Cristo na cruz. É isso que nós estamos pregando. O amor de Cristo na cruz. Isaías, então nós vamos encerrar. O meu 99% da minha saída pessoal da congregação foi no começo da pandemia. Uma outra hora a gente fala sobre. E eu decidi estudar a Bíblia. Então, comecei a estudar muito. Então, a minha decisão de saída da congregação foi por entendê-la que ela é uma igreja antibíblica. Deus faz obra? Lógico que Deus faz obra. Deus faz milagre? Faz. Inclusive, fez muitas obras comigo. Vai fazer na sua igreja? Lógico que vai fazer. Por quê? O meu intuito de chamar você aqui, ou qualquer outro irmão aqui, não é para ficar encurralando, colocando contra a parede, porque eu poderia colocar alguns pontos bíblicos aqui que talvez te deixariam um pouquinho desconfortável. Mas eu acho que o principal não é você me deixar desconfortável por você conhecer mais que eu, ou eu te deixar desconfortável por eu conhecer mais que você. Porque senão fica dois bobão aqui disputando quem conhece mais ou quem conhece menos, e o evangelho acaba não sendo propagado. Então, eu acho que eu dando a voz para você aqui, a oportunidade de você falar muito mais daquilo que talvez eu queria ouvir, porque essa podcast não é para mim, é para as pessoas que aqui vão ouvir, que é o que você falou. Tem gente que não está servindo a Deus, porque a metodologia da pessoa para servir a Deus é estar numa igreja. E aí a gente fala que a igreja é errada, que ela é ruim, tira a pessoa da igreja, e não leva ela para lugar nenhum. Ela fica, aquela dita palavra, desagrejada. Então, você falando aqui, eu dando fala para você aqui, centenas vão te ouvir. E se dessas centenas, uma for cultuar lá na sua igreja, já foi um ganho. Então, esse meu canal aqui não é para bater em você, bater no João, bater no José, bater na congregação. Na CCB, de vez em quando, eu vou bater um pouquinho, porque ela é muito antibíblica. E ela acaba fazendo muito mal para a vida espiritual das pessoas. Mas o intuito desse canal é esse, fazer você falar, João falar, e fazer as pessoas entenderem que tem um Deus, que ele é um Deus amoroso, um Cristo perdoador, um Deus que ama acima de qualquer coisa e que pode levar a mim, a você e a tantos quantos aqui estão ouvindo, na presença dele, tirando de nós muita culpa. Mas, ontem eu assisti a sua live com o menino, aí a gente encerra agora, eu te libero, tá bom? Mas ontem eu assisti a sua live com o menino e eu falei, meu Deus, essa daqui eu vou perguntar para Isaías, porque essa chatice de que a Bíblia, ela é ou ela contém a palavra de Deus? Eu tenho a minha opção, e não estou aqui para ficar debatendo, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque segundo você, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós bem sabemos que Deus é verdade. Em Deus não há sombra de variação, em Deus não há mentira, em Deus não há pecado, em Deus não há concupiscência. Então, só vou pegar só um exemplo. Tem 199 para poder pegar. Só para você deixar o seu último recado aqui e poder ir descansar, curtir sua esposa, que você deve estar cansado também. Mas a Bíblia ela tem duas narrativas para a morte de Judas. A primeira, que está lá em Mateus 27, diz que Judas pegou as moedas, foi lá no templo e falou para o sacerdote, está aqui as moedas, eu não quero mais, jogou as moedas lá no templo, o sacerdote falou, se vira, filho, agora é problema seu, você causou isso daí, você se vira. E ele jogou as moedas no templo, foi e se enforcou. O sacerdote não queria colocar aquelas moedas na coleta, na caixinha da igreja, isso está tudo escrito lá em Mateus. Então, pegou aquelas moedas e comprou um campo e fez um tal do campo de sangue,
que era para os estrangeiros serem enterrados naquele campo. Beleza, essa é a narrativa de Mateus. Que Judas... Segundo é Atos, né? Isso, Judas jogou as moedas no templo e foi e se enforcou. Em Atos dos Apóstolos, diz o oposto, de que Judas pegou as moedas, comprou um terreno, que é esse que chama-se Campo de Sangue, e depois ele foi e se lançou no precipício e se matou. A Bíblia, ela tem... Eu só dei um exemplo de Judas. A Bíblia, ela tem duas narrativas, totalmente distantes da outra. Alguém está falando a verdade e alguém está falando a mentira. Ou alguém não conhece a verdade e fez a sua narrativa, ou alguém agiu... Enfim, são duas situações completamente diferentes. Se a Bíblia, ela é a palavra de Deus e Deus é verdade, não mente, alguém está mentindo na sua concepção? Se quiser explicar assim, senão não é o momento, mas beleza. Mas está mentindo nessa história aí? Eu não sou teólogo, mas sou um estudioso. Não sou doutorado, mas sou aluno. Nessa questão, eu sempre falo nos cultos do meio-dia. Existem 4 evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. 4 evangelhos. O Novo Testamento do Evangelho de Jesus. Mateus andou com Jesus. Mateus escreveu o que viu, o que ouviu. Marcos era muito menino quando era sobrinho de um discípulo, mas ele não era discípulo. Então ele ouviu e não viu nada, porque não andou com Jesus. Lucas era médico em Jerusalém, não conheceu o Senhor Jesus, foi evangelizado por Paulo, que também não conheceu o Senhor Jesus. Então, Lucas ouviu e escreveu. João, por sua vez, viu, ouviu e escreveu. João e Mateus foram discípulos do Senhor Jesus. Estavam juntos, escreveu o que estava participado. Atos dos Apóstolos, a palavra já fala o Atos dos Apóstolos. Então, é várias pessoas escritas, várias pessoas escrevendo. Um fala que era Paulo, outro Silas, outro fulano, outro Bertano, cada qual o seu ponto de vista. Então, ouviu dizer. Agora, quem escreveu o próprio Mateus, aquele livro, foi Mateus. Então, Mateus narrou o que viu, o que ouviu, o que estava participando no momento. Então, não é que a Bíblia ela difere em pontos. Nós temos que entender que a Bíblia não foi num cronograma uma atrás da outra. Nós temos que entender que a Bíblia não foi narrada como uma história era uma vez. Uma vez o Eduardo criou um canal e chamou o irmão Isaías para um podcast. Não é assim. Ela foi pega aqui, foi pega lá, pega colar, de tempos diferentes, tradução diferentes, reinos diferentes, anos diferentes, e começou a se montar. Então, quando você fala de Atos dos Apóstolos, você conta testemunho, que as pessoas dizem que testemunho de terceira não é bom contar justamente por causa disso. Mas, poxa, então não pode falar da Bíblia? Pode, mas eles estavam testemunhando o assunto. Agora, eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus porque nós seguimos ela não em letra somente, mas em espírito. Eu não sou judeu, eu não sou hebreu, mas creio na existência de Jesus Cristo. Eu não sou circuncidado, mas creio que eu tenho a benção de Deus por Abraão. Então, pela fé, eu creio na Bíblia. O que está em 11 aos Hebreus? Pela fé. Pela fé. A fé é a coisa, o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê. Então, eu justifico o cristianismo, eu justifico os congregacionados com essa tese da fé. Porque eu não vi nada. Quando eu nasci, meu pai já falava desse Jesus.
Quando meu pai nasceu, o pai dele já falava desse Jesus. Quando o pai dele nasceu, o vô já falava de Jesus. Então, essa palavra de Jesus já vem 2000 anos, 2022 anos. Então, eu creio por fé. É igual tem aqueles que creem que já estão salvos. Outros creem que não estão salvos, que vão ser salvos. Outros creem no milênio. Outros creem no arrebatamento da igreja pré-tribulacional. Outros pós-tribulacional. Então, é por fé, irmão. Não que a Bíblia ela é igual. Eu vou citar outro ponto aqui que vai mexer um pouco no mesmo assunto. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí lá na frente você lê: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Caiu em contradição, caiu em incoerência. Mas por fé eu creio que a Bíblia é a boca de Deus e o tesouro da humanidade para entrar no céu. Quantos que procuraram a fonte da juventude e não acharam? Nós achamos por fé a árvore da vida, que é a palavra de Deus. Nós achamos por fé que uma vez foi dado aos santos o divinal poder de um dia gozar o sono do justo. Então, isso é mais fé do que a própria literal escritura. Bom, Isaías, felicíssimo de ter recebido você aqui. Confesso que eu extraí de você exatamente aquilo que eu queria. Se fosse para ficar brigando aqui, um elogiando o outro, não teria, talvez, tantos frutos quanto a honestidade traz. Eu confesso que eu senti bastante honestidade da sua parte. Como eu já disse, não trouxe aqui para te colocar contra a parede e nem ficar te enaltecendo pela obra que você faz. Mas eu creio que esse meu canal ele também pode ser um portal de bênção para alguém. Amanhã eu faço uma entrevista com o assembleiano, que o assembleiano faça o discurso dele, que o discurso dele possa alcançar os corações. Porque de ódio, nós já estamos muito cheios, meu irmão. De contenda, nós já estamos muito cheios. E é muito triste alguém entrar lá no meu comentário, só está fazendo briga. Ou entra no seu, só quer dinheiro, só quer não sei o quê. Isso é muito triste. Bacana é quando alguém fala assim, parabéns, por conta do que o irmão falou lá, eu voltei para a igreja, ou eu senti o desejo de sentir o Senhor de novo na minha vida, e o intuito do meu canal é esse. Se vier 50 comentários ruins, e se vier 2 comentários que falam assim, olha, voltei para Cristo, voltei para Deus, já está. Deus abençoe. Eu sei o quanto que sua vida é corrida, o quanto é difícil estar participando de podcast, mas tenho certeza que esse momento foi o momento que Deus preparou. Vou convidar as pessoas para curtirem nosso canal, o meu, tanto o meu quanto o seu. Nesse canal aqui, escrever se foi benéfico, se o Isaías pisou muito na poça, se eu falei muita besteira, porque isso também faz o nosso crescimento. E antemão, que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família, e logo, logo eu vou congregar com você. Eu quero estender esse convite a você para vir à minha humilde residência, para nós jantarmos junto, você congregar comigo, dia 3 agora, dia 3/4, no domingo, vai ter uma reunião do ministério. Eu convido você para estar junto de mim, a reunião do ministério, às 15 horas. Às 18 horas vai ter uma busca dos dons aqui na Central de Francisco Morato, vai ser também presencial e online. Quero convidar você para estar junto de nós. Nosso irmão Jonas, das Buscas dos Dons de São Carlos, estará conosco aqui. Quero estender o convite para você estar conosco no dia 29, dia 30 e dia 1º, que é a Assembleia Ordinária Geral da nossa igreja. Né? O senhor tem preparado bastante coisa, até o nosso relatóriozinho está saindo aqui, ó, tá vendo? Então, estamos formulando ele bem bonitinho para os irmãos e quero que você esteja junto de nós. Vai ser 3 reuniões. O nosso irmão Rudinei de Cajati vai estar aqui no sábado do dia 30, pregando a palavra de Deus na comunhão junto de nós. Nós temos já essa obra na Espanha, onde ele tomará conta.
já temos essa obra no Portugal, passa de 150 irmãos, já estamos na Inglaterra, estamos na Bahia, estamos no Ceará, estamos no Mato Grosso do Sul, estamos em Minas Gerais, estamos em São Paulo, estamos com esta obra no Rio de Janeiro, esta obra tem chegado no Paraná, diversos lugares a obra da Comunidade Cristã no Brasil chegou, graças a Deus, sempre desse jeito, sempre nesse tratamento do amor, tá? Quero agradecer também pelo convite, agradecer essa pessoa maravilhosa, ilustre que você que está fazendo um excelente trabalho. Quero agradecer a todos os irmãos do canal, pedir perdão humildemente no que eu falei e desagradou tanto a você, meu irmão, como aos que estão nos ouvindo, tá? Quero pedir perdão piamente, simplesmente, se eu destratei algum assunto ou distorci alguma coisa que não estava com o pensamento adequado dos irmãos. Tá? É simplesmente a minha versão, a minha vertente e nada mais do que isso. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, dá uma passadinha lá, dá uma olhada no meu canal, Isaías FCO Morato Nova CCB, tá? É um trabalho de resgate, um trabalho de amor. Eu quero agradecer tudo, Deus abençoe de coração. Pode dar a resposta para mim hoje já? Você vai estar comigo aqui no dia 3, vai estar comigo aqui dia 29, 30 e 1º? Deixo firmado o compromisso aqui agora, que eu vou estar com vocês lá. Vai ser uma honra. Se quiser vir um pouco antes, no dia 3, depois do culto, vem aqui em casa para jantar comigo, vai ser um prazer, tá bom? Ô, irmão Isaías, só para eu encerrar então. Eu era o CCB, só que aquele CCB de carteirinha. Aquele CCB conhecido como cão raivoso. Falasse mal da graça, couro comia comigo, porque era mãe CCB, era mãe de todas. E uma vez eu precisei, eu vou falar o nome dele aqui, é porque eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo trabalho que ele faz. Depois do Daniel Ferro, porque é uma pessoa que eu aprendo muito também, o irmão Ricardo Adam é um que eu tenho uma admiração profunda. E quando eu era um CCBiano doente, rapaz, eu era chato, hein? Precisei ir na casa do irmão Ricardo Adam, falar alguma coisa de trabalho, um sistema que ele precisava, uma atividade que ele exercia, e eu saí da minha casa aquele dia falando, meu Deus, eu estou indo na casa de Satanás, estou indo na casa do demônio, estou indo na casa de Satanás, estou indo na casa do demônio. E quando eu cheguei lá, eu não encontrei o Satanás, não encontrei o demônio, encontrei uma pessoa maravilhosa. E isso se estende quando a gente recebe um convite para ir numa igreja, ou ir numa visita, ou numa oração, a gente é muito reticente, porque a gente é muito preso a uma determinada doutrina. Então, a quem está ouvindo aqui agora, o irmão Isaías fez um convite para mim, está congregando com eles lá. Então, esse convite fica estendido para a Irmandade aqui também. Tem medo, tem receio de sair da igreja. Eu vou lá, alguém vai me ver, o senhor vai me abandonar, o senhor vai me matar. Às vezes é o contrário, né, irmão Isaías? Às vezes o senhor nos surpreende e aonde menos espera, o senhor vira nosso cativeiro, faz uma grande obra e o nome dele acaba sendo glorificado, né, meu irmão? O Ricardo Adam, as teses que ele levanta muito complicadas, mas ele é uma pessoa maravilhosa e eu chamo ele de irmão e é meu amigo também particular, tá? Até na live, quando o Ricardo Adam, junto com o Carlos Reinar, os dois eram inimigos da internet, né? Desde o começo, eu, no canal, na casa, no canal do nosso irmão Carlos Reinar, eu falei bem do Ricardo Adam e falei, o Ricardo Adam é meu irmão. Aí o Ricardo Adam até me ligou e falou, irmão Isaías, obrigado por ter me chamado de irmão publicamente num canal que as pessoas destroem ele. Irmão, quem ama Cristo, ama o ser humano. Não importa o que ele seja, o que ele é. Se ele é homem, se ele é homossexual, se ele é mulher, não importa o que seja. Quem ama Cristo, respeita e ama as pessoas e ama as opiniões também. Não quer dizer que a pessoa é que eu vou virar. Não quer dizer que a pessoa é que eu também vou ser. Não. Ele na dele e eu na minha, e juntos, unidos, somos mais fortes. Deus abençoe. Foi satisfatório, foi maravilhoso.
ter esse bate-papo com você, porque não teve divergência e a coisa fluiu muito natural. Eu aprendi mais um pouquinho nesse dia. Deus abençoe esse convite de congregar com o irmão Isaías. Fica estendido para todos nós aqui que temos desejo. E vai ter busca de dons, né, irmão Isaías? Quem sabe eu ou o irmão que esteja assistindo agora não receba um dom do Senhor. Será um prazer ter todos os irmãos junto de nós. Está estendido, como o irmão disse, está estendido este convite a todos os irmãos. Para mim, será um prazer recebê-los. Fico lá na porta, dando água para os irmãos e colocando os irmãos para sentar lá dentro. Tá bom? Deus abençoe, paz, Deus, saúde a família. Em breve estaremos juntos. Pode ficar mais que eu não vou editar, não vou comprometer. É muito natural, é muito simples. Só vou deixar mais bonitinho, ver se a gente consegue ficar um pouquinho mais bonitinho lá na câmera lá, e já coloco lá e te mando um alô, tá bom?